Bom, queridos, estamos aqui para mais um programa no altar, nessa noite. Hoje nós estamos felizes, né? Hoje estamos aí com Joel, Júnior, Marco, tá todo mundo aí, né? Na filmagem, nessa mensagem que nós vamos deixar. E isso é tudo para mim. Eu vou ler agora um texto bíblico para vocês e vocês, então, fiquem bem atentos. Amém? Lá em Gálatas 1, a partir do verso 3, está escrito assim: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos de mais idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. Acabamos de ler esse texto de Paulo falando aos Gálatas, e Paulo ele se surpreende com essa rápida fascinação dos irmãos através de uma nova informação infiltrada no meio deles, né? E eles começam aos poucos desviar o seu sentimento daquilo que foi ensinado para aquilo que novo estava no meio deles. E nós começamos a observar que essa surpresa de Paulo, ela se dá por quê? Porque ele havia gasto muito tempo, ou algum tempo, para trazer as verdades. Eu quero lembrar aos irmãos que Paulo não recebeu ensinamento de ninguém. Paulo, ele ficou cego por 3 dias, né? Foi tomada a visão dele, e nesses 3 dias ele recebeu todo o ensinamento que precisava para pregar o evangelho. Quer dizer, foi algo sobrenatural, realmente um homem que foi chamado de uma maneira diferente. E aí Paulo ele se surpreende com essa modificação, essa transformação através dessas pessoas infiltradas. Eu poderia dizer até para vocês que está aí uma boa representação de trigo e joio, né? É como se alguém tenha se infiltrado de noite e lançado o joio ali no meio do trigo, e o joio estava crescendo muito rapidamente, ou seja, um novo pensamento, as visões que Paulo tinha traçado, que tinha pregado, que tinha ensinado, já não fazia mais parte, já estava deixando de fazer parte da vida daquele povo. E aí Paulo, no discorrer do seu discurso, ele começa a mostrar aos irmãos que ele viveu em situações antagônicas, né? Ele esteve de um lado e agora
ele está do outro. Ele esteve envolvido com o judaísmo, correto? Ele era um homem que perseguia, ele recebeu cartas para perseguir. E o que ele diz? Poxa, quando eu tive desse lado, eu fui o melhor, não só da minha idade, mas havia outros com mais experiência que eu conseguia sobrepujar. Olha só que coisa interessante, Paulo dizendo o seguinte: olha, daquilo que eu me propus, eu fui o melhor, tanto de um lado como sou agora do outro, quando fui chamado pelo Senhor Jesus. E eu quero declarar isso para você, que o ensinamento de um homem que hoje nós ouvimos, né? E quantas pregações, o homem escreveu um texto da Bíblia, há aqueles que dizem que ele recebeu os 9 dons, então vamos apoiar isso, que ele recebeu 9 dons. Quer dizer, um homem formidável desse, aquilo que ele ensinou rapidamente estava passando. E eu também, irmãos, eu quero trazer um paralelo disso, sabe? Porque muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que estão com templos abertos ficam preocupados, porque virou sinônimo de vitória a quantidade de pessoas, de público que está dentro da igreja. Isso é sinônimo de vitória. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque se você não conseguir entender isso, talvez você esteja aí, né, nesses movimentos que raciocinam com números. Por exemplo, eu tenho tantos, e aí desses tantos fazem tantos, que fazem tantos, e aí o chamado é desprezado por um plano de carreira. Por um plano de carreira. Enquanto que Deus, ele instituiu o chamado, não é um plano de carreira. Uma vez um irmão, ele ficou insistindo muito para eu ir numa reunião, vem nessa reunião e tudo, nesse encontro, coisa desse tipo, que você vai receber estratégias. Meu irmão, a minha estratégia é pregar a palavra de Deus. E aí eu quero traçar esse paralelo, para que você não fique angustiado, para que você não fique desesperado. Claro que nós precisamos crescer, né? É claro que nós precisamos avançar. É claro que nós precisamos ver o resultado do nosso trabalho em almas. Eu não estou dizendo que você precisa ser estéril, ou que você deva ser estéril, mas eu vou discorrer para você rapidamente sobre o ministério do Senhor Jesus. Olha só que coisa interessante. O ministério do Senhor Jesus, ele começou, ele separou 12, correto? Separou 12 no ministério dele. Desses 12, nós encontramos o Senhor Jesus com 70 homens. Desses 70 homens vem o ensinamento. Esse ensinamento é: minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Aqueles homens, os 70, eles não resistiram a esse ensinamento. Eles disseram até: quem pode suportar essa doutrina? Quem pode suportar esse discurso? Aí, de pouco em pouco, eles foram deixando, porque é assim. Já reparou que ninguém sai sozinho de uma igreja, de uma instituição cristã? Ninguém sai sozinho. A pessoa sai e ela começa a procurar outros para sair, né? Ela não consegue sair sozinha, ela não consegue pensar assim: poxa, eu penso que isso é o melhor para a minha vida e vou tomar a decisão. E assim foi. Depois que o primeiro saiu, o outro foi saindo, e daí foram os 70 embora, mas ficaram 12. Eu não vejo no Senhor Jesus a preocupação de ficar com aqueles 12. Ele diz: e vocês também não querem ir? Ora, parece que Jesus estava preocupado com o público, ou com agradar o homem, conforme Paulo disse, né? Se o evangelho dele consistia
a palavra que ele manejava, o que ele desferia, tinha preocupação em alcançar o homem na sua satisfação ou agradar a Deus? Agrada o homem ou agrada a Deus? Paulo com certeza não estava preocupado em agradar o homem, ele estava preocupado em agradar a Deus, assim como o Senhor Jesus. E aí, meu amado líder, hoje eu falo para você, ou você que acredita ter um chamado, não se preocupe, essa obra não é sua. Não se preocupe com isso. Você é só o avisador. Querido, você é o avisador. E lá em cima, aonde fica o avisador, no barco, faz frio. O sereno parece chegar primeiro. Então não fica preocupado com o que você está falando. Não fica preocupado com o que você está ensinando. Apenas se preocupe de que isso seja a sã doutrina. Aí o Senhor Jesus perguntou a eles: vocês não vão? E aí teve até a palavra do apóstolo dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Você está aí? Você está entendendo isso? Você está conseguindo compreender? Então observe isso. De 70 viraram 12. Então 12 viraram 70, 70 viraram 12. Depois a Bíblia vai aparecer mais à frente falando de 530. Então o ministério do Senhor Jesus, ele chega a 530. Só que a ordem era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando do alto chega o dia do revestimento, só tem 118 no cenáculo, porque 2 já tinha ido embora. Quer dizer, então dos 120 que você vai ver, 2 já tinha ido embora pelo caminho de Emaús. Mas o Senhor Jesus vai lá, prega para eles, eles voltam, e aí quando faz a contagem tem lá 120, porque o Senhor Jesus largou as outras ovelhas e foi atrás daquelas 2. Então você veja como que no Evangelho do Senhor Jesus aconteceram crescimento e aconteceu também de encolher. No ministério de Paulo, ele vê as coisas começarem a se perder. E em outro lugar Paulo diz: todos me abandonaram. O que eu quero falar para você? Eu quero dizer para você que Deus tem o melhor, a obra dele. Escolha estar agradando a Deus. No momento certo, Deus vai levantar pessoas, vai separar pessoas e vai conservar pessoas que respeitem a tua maneira de ouvir o Senhor. Escute, meu irmão, não se curve à vontade humana, não se curve aos sentimentos transitórios. Que sentimentos transitórios são esses? Eu vou lhe dizer agora: ciúme, inveja, maledicência, que são frutos do engano de um coração. A gente tem visto muitas pessoas, eu vou terminar aqui agora, dizendo: Deus conhece meu coração. Se você tivesse intimidade para viver uma parousia com o Senhor, uma parousia, Ele mesmo, o Senhor, chegaria para você e diria: e o seu coração é enganoso e mais perverso do que tudo, porque o coração do homem, desde o princípio, se inclina por nós. Deus não está preocupado em que você siga o seu raciocínio humano. Hoje, querido, o homem vê passado, presente e futuro. Ele vê de uma maneira linear. Mas Deus não. De cima, Ele vê você surgir. Ainda uma substância informe, e te ver no fim dos seus dias.
é totalmente diferente. Você hoje pode olhar a sua situação, a sua vida e pensar: se eu fizer isso, eles vão me massacrar. Se eu agir assim, eu estou perdido. Mas esteja na vontade do Senhor, ouvindo o Deus galardoador do justo, se aproximando dele com sincero coração, e Deus fará o melhor por você. Eu ainda quero te dizer, é raro, irmão, você querer ver para depois sentir e chegar a crer. Está errado. Creia. Com certeza você vai sentir e depois vai ver. Que Deus te abençoe.